Fortalece a fé, conhecer a Jesus, que nos fala através da palavra de Deus. Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros, a Palavra de Deus. Este projeto, que tem como objetivo estudar toda a Bíblia Sagrada em 5 anos, foi idealizado pelo Dr. J. Vernon McGee. Os estudos são produzidos, contextualizados e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia. Olá, amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. É com renovada satisfação que iniciamos mais esse tempo em que dedicamos a nossa atenção para estudarmos a Palavra de Deus. Em tempos de relativização da verdade e valorização dos sentimentos, precisamos urgentemente de estudos que nos ajudem a fundamentar os objetivos da vida na Palavra de Deus. É preciso padronizarmos o nosso viver conforme a vontade do Senhor. Embora em muitos círculos modernos o estudo bíblico seja visto como uma metodologia em extinção, é necessário renovarmos o nosso compromisso de fidelidade com a Palavra de Deus. Ela é o nosso alimento espiritual diário e queremos que, através desses estudos, você tenha as condições necessárias para desenvolver adequadamente a sua vida cristã. O nosso compromisso é esse, com Deus que nos tem chamado para essa tarefa, mas certamente o nosso compromisso é com você que tem nos dado o privilégio da sua audiência. O retorno que vocês nos têm dado, através das correspondências que chegam, tem nos feito continuar com alegria e firmeza na realização desse projeto. Hoje eu registro o e-mail que a Rubenita nos enviou. Foi essa a sua mensagem. Meu nome é Rubenita e sou missionária na África. Estou no Brasil até o mês de outubro e comecei a ouvir através da Bíblia há pouco tempo e estou maravilhada com os estudos. Onde moro, não tenho tanta facilidade de acesso à internet e é esse o motivo desse e-mail. Os estudos são muito bons e eu não vou ter esse mesmo privilégio lá onde eu ministro. Será que há uma maneira de ter esses estudos em CDs? Vocês têm a série completa em inglês ou português? Eles serão para ouvir em casa nas minhas meditações e estudos pessoais e não para divulgação. Muito obrigado pela atenção. Um abraço da Rubenita. Prezada irmã, muito obrigado pelo seu interesse em nosso programa e por você também compartilhar conosco o seu desejo de continuar estudando profundamente a palavra do Senhor. Louvamos a Deus pelo seu ministério e pode estar seguro de que já colocamos o seu nome em nossas orações. Como lhe respondi, já temos alguns livros e CDs publicados. Agora eu quero convidá-lo e a todos que estão sintonizados conosco para orarmos. Vamos orar por você e seu ministério, pelo programa de hoje, pedindo que Deus fale com cada um de nós. Vamos orar também por esse projeto, pedindo que Deus nos dê forças para concluí-lo com êxito. Vamos orar. Pai querido, chegamos à Tua presença no nome de Jesus Cristo. Por Teu amor, graça e misericórdia, Te agradecemos. E baseados na Tua bondade, colocamos os nossos pedidos diante do Senhor. Tu conheces a sinceridade da Tua filha Rubenita, que te serve lá na África. Pedimos a Tua bênção de fortalecimento e encorajamento no seu ministério. Pedimos que o Senhor supra todas as suas necessidades. E quanto a nós, pedimos que o Senhor nos dê cada vez mais oportunidade de testemunharmos da transformação que Jesus faz em nossas vidas. Fale conosco, Pai, pela Tua palavra e conceda-nos o privilégio de levarmos esse projeto adiante na Tua força e na Tua dependência. Nós oramos gratos em nome de Jesus. Amém. Fortalece a fé, conhecer nosso
Querido amigo, hoje temos como alvo estudarmos o capítulo 8 de Apocalipse. Nesse capítulo, vamos estudar a abertura do 7º selo feito pelo Senhor Jesus Cristo. Vamos estudar Apocalipse 8, 1 a 13. No capítulo 6, 6 selos foram abertos e um permaneceu fechado. O 7º selo era especialmente dramático e, sem dúvida, João estava esperando ansiosamente a abertura desse selo. Mas ele permaneceu fechado. Houve um intervalo na ação. Compare, por exemplo, com os programas de televisão. Eles fazem intervalos para os comerciais nos momentos mais emocionantes. Então, pelo menos 3 cenas ocorreram antes que o conteúdo do 7º selo fosse revelado. Primeiro, houve a selagem do povo de Deus aqui na terra. O selo de Deus foi colocado sobre os fiéis. Segundo, houve celebração do povo de Deus no céu. E terceiro, houve 30 minutos de silêncio, que vemos logo no início desse capítulo, conforme o versículo 1. Estas demoras certamente aumentaram a sensação de maravilha e expectativa de João. E, finalmente, o 7º selo foi aberto e o seu conteúdo foi revelado. O conteúdo do 7º selo são as 7 trombetas que começam a soar. Os anjos que estavam em pé diante de Deus, diante do trono, receberam as trombetas e, a partir daí, o 7º selo foi desvendado. Vamos estudar, então, esse capítulo, dando a ele o seguinte título: O 7º selo, o selo das trombetas. Eu repito, com base em Apocalipse 8, 1 a 3, temos esse título para estudar esse capítulo. O 7º selo, o selo das trombetas. Ao invés de nos trazer de uma vez ao fim da revelação do plano de Deus, o 7º selo abre uma outra série de 7. Esse capítulo, então, relata os acontecimentos resultantes quando os anjos tocam as primeiras 4 das 7 trombetas. As primeiras 6 trombetas eram de julgamento parcial da terra. As trombetas 1 a 4 revelam a destruição de 1/3 da terra, do mar, do rio e dos corpos celestiais. Mas veremos no próximo programa, a 5ª trombeta era uma horrorosa praga de gafanhotos que resultou no desejo do povo morrer. E a 6ª trombeta era um pavoroso exército de cavalos que expeliam fogo das suas bocas. Todos esses quadros simbolizam a advertência de Deus aos ímpios para que se arrependam. Esses quadros não devem ser vistos literalmente, mas como meios de representar dramaticamente a poderosa mão de Deus quando castiga aqueles que estavam perseguindo os cristãos. O princípio, então, que extraímos desse texto, do capítulo 8, 1 a 13, pode ser resumido da seguinte maneira: o juízo de Deus, por ser justo e completo, atingirá toda a criação. Eu repito, esse é o princípio, então, que nós temos em Apocalipse 8, 1 a 13. O juízo de Deus, por ser justo e completo, atingirá toda a criação. E nesse texto encontramos 3 características do justo juízo de Deus. Em primeiro lugar, o juízo de Deus é caracterizado num ambiente adequado. Versículos 1 a 4. O silêncio de meia hora indica a seriedade do juízo. Capítulo 8, versículo 1. Quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora. Querido amigo, aumentando ainda mais a expectativa dos ouvintes, houve silêncio. Nenhum ser vivente falava. Não se ouvia o clamor das almas dos mártires. Não havia nenhum terremoto, só silêncio. Novamente, a apresentação dramática destaca a importância da revelação e da reverência devida a Deus. Quando Abacuque questionou a justiça de Deus, ouviu a proclamação que o Senhor está no seu santo templo.
cale-se diante dele toda a terra. Abacuque 2:20. O conteúdo do 7º selo, que são as trombetas, foi precedido por meia hora de silêncio. Agora, esse silêncio certamente não foi medido com os nossos valores, uma vez que na eternidade não há medição de tempo. Horas, minutos e segundos são valores terrenos. O silêncio, sim, demonstrou que os juízos seriam ainda mais severos, mais impactantes. A entrega das 7 trombetas indicam que o juízo é da parte de Deus. Veja o versículo 2. Então vi os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus, e lhe foram dadas 7 trombetas. De novo fica claro que Deus é quem manda, que Deus é que dá as revelações aos seus servos. As revelações das trombetas vêm do Senhor. 7 anjos em pé diante do trono do Senhor receberam as trombetas. Trombetas tinham as diversas funções no Antigo Testamento. 2 usos têm significados relevantes para a nossa interpretação. As trombetas serviam para soar o alarme no caso de guerra e para convocar a multidão ao santuário de Deus. As 7 trombetas anunciarão as guerras divinas contra os ímpios. As orações dos santos também foram consideradas. Versículos 3 e 4 dizem assim: Veio outro anjo e ficou em pé junto ao altar. Ele ficou em pé com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus uma fumaça do incenso com as orações dos santos. Querido amigo, o altar de incenso ficava diante do trono de Deus, e esse anjo então agiu como se fosse um sacerdote levando o incenso e as orações ao trono do Senhor. Foi uma das responsabilidades importantes dos sacerdotes levitas do Antigo Testamento, fazer esse caminhar. E o sangue sacrificial e o incenso aromático serviam para evitar a morte dos servos de Deus. Lembremos que Davi falou para o Senhor: suba à tua presença a minha oração como um incenso. Salmo 141, versículo 2. Querido amigo, as taças de incenso representam as orações dos santos. O anjo entregou as orações que sobem à presença de Deus. Em segundo lugar, o juízo de Deus é caracterizado pelo significado especial. Versículos 5 e 6, que eu leio para você. O versículo 5. E o anjo tomou o incensário, encheu-o do fogo do altar e o atirou à terra. O incensário servia para levar as petições dos santos ao Senhor. Agora servia também para trazer uma resposta divina. Se os santos pediam justiça, é justiça que teriam. O anjo, então, enche o incensário do fogo do altar e o atira à terra. Encontramos, então, uma cena semelhante lá em Isaías, capítulo 6, onde um serafim tira uma brasa do altar e purifica a boca do profeta. A purificação que segue no Apocalipse vem por meio do castigo dos ímpios. Fogo do céu tem 2 funções: consumir os sacrifícios oferecidos ao Senhor e castigar os inimigos de Deus. Podemos ver aqui, então, esses 2 sentidos, pois a morte dos inimigos de Deus apazigua a ira divina, limpa o mundo desses malfeitores. O segundo efeito do 7º selo foi trovões, vozes, relâmpagos, terremotos. O versículo 5 diz exatamente isso. Houve trovões, vozes, relâmpagos, terremoto. Os servos aguardam em silêncio e Deus responde com trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Essa cena nos lembra as manifestações do Senhor lá no Sinai, conforme Êxodo 19.
E as 7 trombetas foram tocadas pelos anjos. Veja o versículo 6. Então, os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocar. Querido amigo, o 7º selo tem como conteúdo as 7 trombetas. Esse versículo, então, é a transição que introduz a próxima série de 7. Os 7 selos foram divididos em 4, anunciados pelos 4 seres viventes, e 3, com intervalo entre o 6º e o 7º, que mostrou então o quê? A proteção divina para os fiéis. De modo semelhante, as trombetas vão ser divididas também entre 4 e 3. E essas 3 últimas são chamadas de ais. Depois do anjo tocar a 6ª trombeta, encontramos mais um parêntese com cenas diferentes que tratam da missão de João, da proteção dos fiéis e da vitória das testemunhas do Senhor. Em terceiro lugar, então, o juízo de Deus é caracterizado nas trombetas iniciais, versículos 7 até 13. A primeira trombeta, terça parte das ervas é aniquilada. Versículo 7. O primeiro anjo tocou a trombeta e houve saraiva e fogo de mistura com sangue, e foram atiradas à terra. Foi então queimada a terça parte da terra e das árvores e também de toda a erva verde. Cada uma das trombetas, querido amigo, será tocada por um dos anjos apresentados no versículo 2. A primeira trombeta nos lembra das pragas usadas para castigar os egípcios. Na 7ª praga, caiu chuva de pedras e fogo misturado com a chuva de pedras. Êxodo 9, 24. Ainda não chegamos ao castigo final ou total, pois essa trombeta fala da destruição de uma terça parte da terra, especificamente das plantas. A terça parte é citada em outros castigos desta série. A segunda trombeta atinge uma terça parte das águas salgadas, versículos 8 e 9. O segundo anjo tocou a trombeta e uma como grande montanha ardendo em chamas foi atirada ao mar, cuja terça parte se tornou em sangue, e morreu a terça parte da criação que tinha vida existente no mar. E foi destruída também o quê? Terça parte das embarcações. Observamos aqui o poder de Deus. Somente o Senhor tem tal poder sobre as montanhas. É Deus que pode queimar uma montanha em julgamento, ou até atirá-la no mar para cuidar dos seus servos. Quando Deus revelou as suas intenções de castigar a Babilônia, ele usou uma linguagem semelhante a essa da segunda trombeta, conforme nós lemos lá em Jeremias 51, 25 e 26. Montanhas frequentemente representam autoridades ou reinos. O mar servia como um dos principais meios de comércio. Nesse sentido, a segunda trombeta pode sugerir um castigo que atinja a economia. O mar também pode representar os povos do mundo, conforme Salmo 98, versículo 7. O castigo aqui seria, então, a derrota de uma grande autoridade atingindo todos os povos da terra. Novamente, aqui se usa uma linguagem da primeira praga do Egito, águas transformadas em sangue. É um castigo grave, mas não total. O mar está cheio de vida, mas essa trombeta destruiria 1/3 das criaturas do mar. Também afeta o comércio, destruindo 1/3 das embarcações. Na época do Novo Testamento, os romanos dominavam o império construído pelo controle do mar Mediterrâneo. Enfim, uma praga, então, que destrói a terça parte das embarcações, deixaria qualquer império aleijado e enfraquecido. Agora chegamos à terceira trombeta. Terça parte das águas doces é atingida. Versículos 10 e 11. O terceiro anjo tocou a trombeta e caiu do céu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas uma grande estrela,
ardendo como tocha. O nome da estrela é Absinto, e a terça parte das águas se tornou em absinto, e muitos dos homens morreram por causa dessas águas, porque se tornaram amargosas. A terceira parte dessa série de castigos usa uma estrela para atingir as águas doces que os homens precisam beber. Águas potáveis. As estrelas, como parte da criação de Deus, lhes servem. Veja, por exemplo, o Salmo 148, versículo 3. Ele tem poder para usar as estrelas nas suas batalhas a favor dos fiéis e como instrumentos de castigo. O efeito dessa estrela é a poluição da terça parte dos rios e das fontes de água. O nome da estrela é absinto. A erva absinto representa a amargura, especialmente o veneno do castigo divino. Veja, por exemplo, em Lamentações 3, 15 e 19, Provérbios 5, 4, Jeremias 9, 15, Jeremias 23, 15 também. Aqui Deus ataca as águas potáveis, nos lembrando do efeito da primeira praga no Egito. Quando Deus abençoou o seu povo, ele tornou águas doces. Aquelas águas amargas, ele tornou-as doces para que eles pudessem beber. Aqui ele faz o contrário, para castigar os ímpios. Tornou as águas doces em águas amargosas. E aí chegamos então na quarta trombeta, que atinge terça parte dos astros. Diz assim o versículo 12. O quarto anjo tocou a trombeta e foi ferida terça parte do sol, da lua, das estrelas, para que a terça parte deles escurecesse e, na sua terça parte, não brilhasse tanto o dia como também a noite. A linguagem usada para descrever o efeito da quarta trombeta é típica de profecias de visitações divinas. Por quê? Porque Deus controla os corpos celestes. Veja, por exemplo, Isaías 40, versículo 26. Isaías transmitiu a profecia contra a Babilônia, porque as estrelas e constelações dos céus não darão a sua luz. O sol, logo ao nascer, se escurecerá, e a lua não fará resplandecer a sua luz. Isaías 13:10. Ezequiel usa a mesma linguagem. Joel usa a mesma linguagem. Ezequiel 32:7, Joel 2:10 e Joel 3:12. Como nos cumprimentos das profecias do Antigo Testamento, a profecia da quarta trombeta também não é o fim do mundo. Descreve um castigo de pessoas aqui na terra. O fato de envolver a terça parte do sol, da lua, das estrelas, confirma a interpretação de um castigo parcial, não total. E, finalmente, chegamos ao versículo 13, onde há um aviso da vinda das últimas 3 trombetas. Então vi e ouvi uma águia que, voando pelo meio do céu, dizia em grande voz: Ai, ai, ai dos que moram na terra, por causa das restantes vozes da trombeta dos 3 anjos que ainda têm que tocar. Querido amigo, os 7 selos foram divididos com uma série de 4, seguida por uma série de 3. As trombetas são divididas dessa mesma maneira. Já passaram 4 e agora uma águia anuncia a vinda das últimas 3. Evidentemente, mais severas do que as primeiras. A águia é conhecida universalmente pelo seu poder forte, por ser predadora. E ela vem voando, pronta para descer. E vai dizendo: ai, ai, ai dos que moram na terra. A palavra ai demonstra dor ou lamento. Repetida 3 vezes, sugere dor extrema. Um pré-anúncio dos castigos mais severos que viriam. Quero concluir essa nossa reflexão
dizendo que as 4 primeiras trombetas anunciaram terríveis castigos divinos sobre a terra. O que virá nas últimas 3 trombetas, nos capítulos 9, 10 e 11, será ainda mais aterrorizante do que as aflições que já se passaram. Por isso, a minha oração, querido amigo, é que você seja preparado para passar por toda e qualquer tribulação, sabendo que você está sempre protegido pelo Senhor. Que o Senhor te abençoe, um grande abraço e até o próximo programa. Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva, dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18.113, CEP 04626-970, São Paulo, São Paulo. Ou pelo e-mail através da Bíblia @transmundial.com.br. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial. Meu pecado sei, expirou na cruz, e por graça